Ricardo, esse livro está indo para quem que você está autografando agora? Esse aqui vai para Rodolfo Gabriel. De onde? E Rodolfo, ele contou a sua história, ele é de Camaraú. Contou a sua história aqui com literatura de cordel. Um poeta, né? E ele fala exatamente das estradas, onde passam ambulâncias, onde passam ônibus para transportar estudantes, essas coisas todas. Nosso governo chegou com ambulância para os municípios, nós entregamos 875 ônibus escolares. Imagina o que é isso, né? Para quem mora, sabe, num sítio, na zona rural, que tinha que pegar pau de arara, isso faz uma diferença enorme, faz mesmo, né? Uma questão até de respeito mesmo. E eu estou autografando esse aqui para Rodolfo Gabriel. Está sendo difícil para a equipe escolher os vencedores, né? Dos 10 livros que você vai mandar autografado. E o que é que você está sentindo ao ler tantas histórias que retratam os avanços do seu governo? Eu acho que esse foi um momento muito especial da Paraíba, né? Porque chegou um governo que teve coragem de inverter as prioridades, né? A política só tem sentido se for feita com muita coragem, porque senão quem não tem coragem é cooptado imediatamente pelas forças daqueles que têm mais condições, têm mais dinheiro, têm mais poder. E eu acho que o nosso governo fez a diferença porque nós tivemos coragem de olhar para uma Paraíba que era totalmente esquecida, só era lembrada em época de quando tinha uma eleição, que iam lá fazer aqueles discursos, os mesmos de sempre, prometer as mesmas coisas e nunca realizar. E eu acho que o grande que se retrata aqui, né, em todas essas histórias, é uma palavra chamada esperança, né? As pessoas aprenderam a ter esperanças, elas passaram a conviver com coisas que estavam fora do seu cotidiano, né? Passaram a ter acesso àquilo ao extraordinário, seja ele pequeno ou grande, mas ao extraordinário. E essa coisa das estradas, né? Da interligação, do cuidado mesmo, isso sempre está muito presente, né, nas histórias bacanas que eu tenho recebido. Mesmo as histórias que são de obras, mas são histórias humanas. Por exemplo, tem uma grande obra que é exatamente a obra que a Nayana Araruna ela te conta, né? Que é um irmão dela que teve um AVC hemorrágico, foi para o trauma, precisava de uma cirurgia específica, especializada, que no trauma não teria como fazer, porque não tinha um maquinário, e a cirurgia particular, a família dela não podia pagar, para o irmão dela, né? Aí quando nós fizemos um hospital metropolitano, especializado em cardiologia e neurologia, com tudo que tem mais moderno e naturalmente gratuito, né? E essa é uma das histórias, ou seja, uma grande obra, extremamente moderna, porém uma obra de humanismo, né? Com humanismo, né? Uma obra que atende as pessoas, né? Porque esse é o sentido das obras, né? É atender as pessoas. E aquele hospital está lá, mesmo não tão bem gerenciado, não tão bem, com tanta disponibilidade de recursos como tinha na nossa época, mas está lá a marca de que é possível fazer muito mais do que se faz comumente. A Paraíba mostrou que era possível avançar muito mais, né? E essa é outra história que eu também vou mandar um livro, a história de Nayana Araruna, né? E a terceira história das 3 que foram selecionadas é a de Roger Farias, ou Roger Farias. Ele é do sítio Poço das Pedras, lá em São João do Cariri. Ou seja, ele fala exatamente do ônibus escolar, que atendeu a comunidade dele,
que andava de pau de arara, colocando em risco a vida das pessoas, e fala da sua própria família mesmo, né? Que ele, da sua perseverança, sabe, fala do poço artesiano para a produção de forragem para os animais, que era uma coisa que eu tinha muita preocupação, né? Dos 8 anos de governo, que eu governei a Paraíba, 7 anos a gente teve seca, né? Então, se o governo não tivesse agido, todas as vaquinhas, os animais, da agricultura familiar teriam perecido, né? E a gente entrou com forragem, então com uma série de coisas para poder segurar exatamente essas coisas que são fundamentais. Criamos o Procase, que ele, Roger Farias, também foi beneficiado, como centenas e centenas e centenas de outras famílias. Então são essas histórias que são histórias com H, histórias reais, né? Histórias de transformação da vida das pessoas, que eu tive a oportunidade, né, de participar, direto ou indiretamente, né, mas eu tive a oportunidade de participar, contribuindo um pouco para que a vida das pessoas melhorasse. Então, só para finalizar, tem muita gente aqui da Paraíba toda, tem gente de Campina, de Santa Rita, de Areia. Paulo César está por aqui também, pedindo para você mandar um abraço. Então, se despede aí, depois a gente volta aqui com mais assinaturas para entrega de livros. Esse livro aqui, na verdade, foi um livro que a Fundação João Mangabeira realizou, mas ele diz uma coisa que ele mostra, né, com números, uma coisa que é indiscutível, que aqui na Paraíba tentaram esconder tudo isso, né? Que é exatamente o grande crescimento dos indicadores sociais, humanos e econômicos do nosso estado na época que eu governei. Não tem um indicador, não tem, sabe, nada que tenha piorado. As coisas só melhoraram. Melhoraram na saúde, melhoraram na educação, melhoraram na agricultura familiar, melhoraram em todos os cantos, né? E esse livro procura exatamente, com base em dados reais e concretos, portanto verdadeiros, esse livro procura compartilhar, né, essa experiência de 8 anos que mudou muito a Paraíba. E eu fico assim hoje olhando, né, como é importante, né, tudo isso, porque às vezes as coisas têm um retrocesso, como é o caso atualmente da Paraíba, né? Aquela Paraíba pujante, cheia de obras, aquela Paraíba que todo dia se inaugurava alguma coisa, que o governador estava presente em todas as cidades, em todas as regiões, com investimentos e tal. Aquela Paraíba, puxaram o freio de mão, deram marcha ré e ela parou, né? E é preciso retomar, né? Nós mostramos que era possível fazer com que esse estado caminhasse diferente, né? O ódio de alguns poucos tenta nublar essa visão. Ricardo, Erinaldo está dizendo que quem está na capa do livro é a mãe dele. Isso aqui é uma maravilha. Eu achei essa foto, sabe, eu recebi esse colar aqui de outra turma, aqui eu recebi do Orçamento Democrático, né, essa placa aqui, Democracia, e esse foi um momento muito especial, que era um momento de despedida, né, lá no Teatro Pedra do Reino, que é esse aqui, ó. Talvez as pessoas não saibam, isso aqui é o maior teatro do Brasil, né? É aqui, feito por nós, Teatro Pedra do Reino. E foi feito uma festa popular dos movimentos, do orçamento democrático, das comunidades, para meio que se despedir do governo, né? Eu fiquei muito emocionado. E ela me entregou essa placa e me deu esse abraço assim, super carinhoso, né? Que é a expressão, sim, de uma grande aliança que foi feita entre o governo, entre a política e o povo, né? Coisa que é rara na Paraíba. Na Paraíba você nunca teve um governo que se propusesse a isso. Nós nos propusemos e eu colhi essas coisas aqui, né? Um abraço desse, né? Gestos carinhosos e principalmente construções coletivas que até hoje as pessoas lembram, né? E como lembram, porque
a vida, infelizmente, na Paraíba se tornou pior depois que nós saímos. As pessoas estão perguntando aqui se são só 3 livros. A gente abriu agora para 10 histórias, mas a gente está buscando aqui uma solução de como distribuir mais livros pelo estado. Então, continuem mandando suas ideias. E muitas pessoas aqui falando de várias cidades, de Itaporanga, de Esperança, de Santa Rita, de muito canto. E, Ricardo, de Assunção, só para você se despedir, fale aí um pouquinho para quem está achando que você não pode ser candidato, ou que você não será candidato. Fala aí para essas pessoas, para eles já começarem a espalhar, né, o seu pensamento sobre o período que se aproxima aí de 2022. São José de Caiana também aqui, Coremas, Boqueirão, Santa Luzia, Assunção. São muitas pessoas e muitas cidades, Mamanguape, Alagoa Nova. Então fala aí, a gente já tem 115 pessoas aqui com a gente. Para você ter ideia, se eu fosse falar de cada município desse, eu lembraria de algo que o nosso governo fez em cada município, né? Para você ver a força dessa época, né, do governo do estado. Hoje, você olha para um lado para o outro, infelizmente você não vê mais nada. Nem aquilo que eu deixei em execução continuou, né? Mas cada uma dessas cidades aí que você estava falando, eu estava aqui lembrando, né, da estrada, da escola, da estação de tratamento de água, da adutora, enfim, dessas coisas todas, né? Mas a ideia é isso mesmo, é compartilhar, né? Porque isso faz bem para a vida. As coisas boas têm que voltar do Brasil como um todo. Nós temos que voltar a perceber e a ver as coisas boas. Tem gente que só vai querer saber de coisas ruins, de mentiras, da falta de verdade, de encobrir a verdadeira discussão, né? Ninguém na Paraíba, na política, discute comigo isso aqui, ó, esses indicadores, porque, né? E outros só tentam de todas as formas desviar a atenção das pessoas, né? Eles morrem de medo que eu seja candidato. Essa turma aí de cima, que perdeu os privilégios, eles morrem de medo, né? Me atacam de todas as formas, não me deixam falar nas rádios, não me deixam falar nas televisões, mas eu estou aqui, ó, falando, e eu tenho certeza que isso aqui vai se espalhar pela Paraíba inteira, porque cada pessoa que está me vendo nesse momento vai poder mandar para outras pessoas, né? E é bom que isso seja feito. Então eu sou candidato sim, né? Serei candidato ao lado do presidente Lula, serei candidato ao lado de outros companheiros que concorrerão comigo a chapa majoritária, serei candidato a gente boa, correta, disputando o cargo de deputado federal, disputando o deputado estadual, gente da melhor qualidade, né? Gente que coloca o interesse público do povo como um todo acima de qualquer interesse pessoal. Ricardo, graças a Deus a gente não consegue fazer nada rápido com você, porque é muito conteúdo, e aqui está passando o José Vicente, e eu lhe interrompi porque ele está falando aqui de uma coisa que você gostava muito, né, que você tinha muito amor pelo Círculo do Coração, e ele está dizendo que a filha dele agradece primeiramente a Deus e depois à ciência, e a você que trouxe, né, e ele está falando do Círculo do Coração, que a filha dele pôde, né, ser tratada pelo Círculo do Coração, e ele está dizendo que a filha dele hoje está presente em estudos mundiais, né, junto com a doutora Sandra. Então, é uma boa lembrança, né, o Círculo do Coração, que foi exatamente implementado na Paraíba, na sua gestão. Você sabe o seguinte, né, eu peguei os dados, logo que começou o governo, eu peguei os dados sobre pediatria e sobre cardiologia pediátrica, doença do coração em criança, uma grande parte já nascia com a própria doença. E eu percebi, porque especialistas de uma organização lá de Recife, o Círculo do Coração, né, me trouxe e apresentou, disse, a Paraíba, em termos de detecção, de diagnóstico das doenças em crianças do coração, está igual à África, como era a parte do Brasil também, porque não tinha política pública para criança,
né, com um problema cardíaco. E aí nós começamos a bolar exatamente a rede de cardiologia pediátrica. Hoje, né, porque eu implantei, todas as crianças que nascem na Paraíba, elas fazem os testes específicos de oximetria para saber a quantidade de oxigênio no sangue, de batimento cardíaco, todas elas, porque se algum apresentar algum indicador que diga que ela pode ter um problema, ela é imediatamente colocada dentro da rede de cardiologia pediátrica. E a cada ano, depois que nós começamos a fazer um monte de cirurgia, de tratamento, aí nós colocamos também a caravana do coração, né? Que foi aí, eu acho que é isso que o Zé Vicente está falando, onde a gente ia em todas as regiões do estado, rodava 4.000 quilômetros lá com a caravana inteira e antes avisava as pessoas, aí fazia consultas, sabe, acompanhava aquelas crianças que já tinham sido cirurgiadas, enfim, e era uma festa, né, porque era um encontro das pessoas que muitas delas, ou a grande maioria, que não estariam vivas se não fosse exatamente essa ação, essa busca, esse compromisso, né? E não tem sentimento maior e melhor do que, sei lá, você se sentir parte, né, de ter dado vida, né, continuidade de vida às crianças, né? As crianças que eram tão esquecidas na Paraíba, nós chegamos para governar e demonstramos que com dinheiro do povo da Paraíba dava para fazer tudo isso que nós fizemos. Aí hoje, o índice, que era igual à África, lá embaixo, ninguém era diagnosticado. Hoje na Paraíba, hoje eu não sei, mas na minha época, até 2018, era igual à da Europa. Ou seja, olha o salto que a gente deu em termos de saúde. Um salto extraordinário, né? E é isso que incomoda alguns. É por isso que existe tanta violência contra nós, contra mim particularmente, né? Mas isso não me derruba de jeito nenhum, porque do outro lado tem gente assim, que sabe das coisas, né? É o filho, é a sobrinha, enfim, são as escolas que melhoraram, é aquele hospital metropolitano. Quanta gente pelo estado inteiro não foi operado ali no hospital metropolitano do coração, quanta gente demais. Ricardo, você volta a conversar depois com mais assinatura, e tem muita gente aqui com a gente, e em nome do companheiro Ulisses, um grande companheiro aqui de João Pessoa, que esteve junto com você na campanha para prefeito em todas as comunidades, eu queria que você se despedisse de todo mundo que está passando aqui, com muitas mensagens de carinho e de reconhecimento pelo seu trabalho em toda a Paraíba. Ulisses, a gente estava falando em criança, né? O Ulisses acabou de ganhar uma netinha, Céu, maravilhoso, né? Céu. Eu quero agradecer a vocês todos. Eu, na verdade, não estava nem me preparando para isso. A Amanda que disse, não, vamos agora assinar aqui um livro, tal, porque vai... E aí aproveito e gravo. Achei que fosse só foto. Mas estou aqui agradecendo a todo mundo que está compartilhando comigo histórias belíssimas, né? Coisas assim de... detalhes, e que eu lembro ou eu lembro ou eu imagino os detalhes, porque eu conheço as coisas, né? Eu não sou aquele político de dentro de gabinete que está cheio aí. Hoje mesmo você olha, desapareceu todo mundo, né? Eu ia para os cantos, né? Eu ia para dentro dos quilombos, eu ia para dentro da comunidade cigana, para dentro dos potiguaras e tabajaras, eu ia para todo canto, né? Eu ia efetivamente. Essa experiência fantástica que Deus e o povo da Paraíba me permitiu, né? Me permitiu ter a experiência de ter governado esse estado e ter feito um governo totalmente diferente, né, dos demais governos, né? Enfim, obrigado a vocês todos, uma grande tarde e até a próxima. Eu vou começar a fazer isso agora, já que hoje à tarde eu tenho uma entrevista numa rádio do Sistema Correio, né, lá de Solânia. Tinham me convidado, o rapaz lá, que não tem culpa nenhuma, tinha me convidado, eu aceitei, ele divulgou. Aí os donos do Sistema Correio viram a divulgação e vetaram, mandaram o rapaz desfazer o convite, ele teve que desfazer naturalmente, e eu tinha entrevista, ou seja, eu não apareço na imprensa da Paraíba, né? Eu não apareço. Mas eu não apareço porque eles morrem de medo, é exatamente isso aqui, ó.
não tem gente na política que tem isso aqui para mostrar, não é? E vocês sabem disso, não tem. Você olha hoje é um fracasso, você olha antes é um fracasso, enfim, não tem. Então eu vou usar mais isso aqui para conversar muito com vocês. Um beijo no coração de todos e todas.